Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ao conteúdo da aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 1, língua portuguesa. Você tem referência? Muito bem, olha só o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Semântica, coesão, recursos de coesão referencial, substituições lexicais e pronominais. Muito bem, exatamente, é isso que nós vamos estudar hoje. Vamos à aula de hoje? Coesão referencial. Você sabe o que é coesão referencial? Não? Vamos ao conceito, olha só. Os elementos coesivos têm como função fazer uma ligação lógica entre palavras ou frases de um texto ou de evitar que determinadas palavras que já foram mencionadas sejam repetidas. Professor, ligação lógica, palavras repetidas, o que é isso? Muito bem, você vai compreender que para entender e interpretar um texto, você tem que compreender ali as ligações lógicas entre referentes, palavras repetidas que são substituídas por pronomes, por sinônimos. Então você vai compreender. Olha só o exemplo que nós trouxemos para você aqui, ó. Temos aí, ó, Luciana gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Notem aí que temos o elemento Luciana. Então, para retomar esse referente, utilizamos pronomes, utilizamos sinônimos e utilizamos palavras que fazem referência, para não repetir certas palavras. Não repetir, no caso, Luciana, para ficar cansativo, o texto ficar monótono, chato. Se nós repetíssemos, olha só aí, se nós repetíssemos, ficaria assim, ó. Luciana gritou, Luciana fica apavorada quando fica sozinha, apesar de Luciana ser calma e inteligente. Notem que essa repetição torna o texto cansativo. Então, utilizamos elementos que vão fazer referência a uma certa palavra. Então, temos aí, olha só, o elemento Luciana. Substituímos pelo pronome ela. E também substituímos ali pelo sinônimo menina. Então, todas essas palavras, ela e o sinônimo menina, fazem referência à palavra Luciana. Então, notem aí que há essa circunstância. Se perguntarem de você, ela faz referência a quem? Aí você já sabe, a Luciana. E menina faz referência a quem? Ao referente Luciana. Então, você vai encontrar nos textos essas situações. Observe outro exemplo aí. Mário foi morar em Parintins. O irmão de Mauro realizou seu grande sonho. Notem que temos aí o elemento Mário. O elemento Mário, ele vai fazer referência a alguns outros elementos aí do texto, né? Temos aí o irmão de Mauro. Quem é o irmão de Mauro? Mário. Poderíamos indicar outra referência, professor? Ser o rapaz? Sim, poderia ser o rapaz. Poderia ser o menino, poderia ser o pai de João, poderia ser o filho de Maria, dependendo aí da circunstância, ok? Então, notem aí que, nesse caso, o irmão de Mauro, ele vai trazer essa ideia, ele vai fazer referência ao elemento Mário. Então, notem aí que há essa característica. Tudo isso é coesão referencial. Então, o que vem ser uma coesão referencial? Coesão referencial é responsável por um método que confere e integra a relação entre palavras e frases. Porém, nas figuras de sintaxe, esses elementos predominam. Pode ocorrer coesão referencial por diversas formas: anáforas, catáforas, continuidades e reiterações. Vamos começar por anáforas? Muito bem, olha só, anáfora acontece quando palavras já referidas no texto são retomadas. Lembre-se, anáfora, antes, o referente vem antes, ok? Muito bem, olha só o exemplo aí que nós trouxemos. No alto da cobertura do prédio acontece uma construção. Há lá vários trabalhadores. Cláudia afirmou que vai ser artista. Disse que é seu maior desejo. Olha só, observe aí.
No primeiro exemplo, o que você acha? Qual é o referente aí nessa construção dessa frase? E na segunda, Cláudia afirmou que vai ser artista, disse que é seu maior desejo. Qual o referente? Tenho certeza que você já sabe. Olha só, observe aí. No alto da cobertura do prédio é o referente e temos a palavra lá como uma retomada aí desse referente. Professor, por que o lá ele é uma retomada aí do referente alto da cobertura? Se você perguntar assim, ó, onde é lá? Lá, no alto da cobertura do prédio. Então notem aí que ele faz essa retomada desse referente. Temos também Cláudia afirmou. Temos aí o verbo afirmar, dizer. Então notem aí que Cláudia afirmou que vai ser artista. Retoma para o referente. Disse que é seu maior desejo. Então notem aí que há essa retomada para esses referentes. Observe aí. Então temos aí catáfora agora. Você conhece catáfora? Não. Você já assistiu aqueles filmes da Idade Média, onde utiliza as catapultas? Então lembre-se, catáfora, catapulta, joga a pedra mais para frente. Aqui no caso, joga o referente à frente. Acontece quando o termo referente aparece depois. Então temos aí, anáfora antes, catáfora depois. Você vai se lembrar, eu tenho certeza. Observe aí. Então temos aí, olha o exemplo. A tia olhou e falou. Rodrigo parece fraco. Temos a segunda que diz assim, ó, Marcos partiu. Ele fica feliz quando vai para o aeroporto, mas é um homem muito ligado à família e aos amigos. Notem aí. Vamos ver? Vamos ver qual o referente? Então, lembre-se aí, catáfora, o referente vem depois. Observe aí, olha só. Então temos aí, ó. Aqui, olha só, observe aí. A tia olhou-o e falou, Rodrigo parece fraco. Professor, o O, ele está antecipando aí o referente. Sim, temos aí um pronome. Lembre-se que o pronome ele vai substituir sempre os substantivos. No caso, o substantivo Rodrigo. Professor, não poderia ser ele? A tia olhou ele? Não, não pode. Por quê? Porque temos um verbo transitivo direto. Ele pede um objeto direto e os pronomes do caso reto nunca vão ser objeto direto. Eles sempre vão praticar a ação. Então, temos aí a tia olhou-o. O O se refere aí ao Rodrigo. Ele retoma esse referente. Temos também as substituições. Podemos substituir as palavras aí para essa coesão referencial. Temos aí, por exemplo, Marcos, que temos aí esse substantivo, esse nome, esse referente. Temos o pronome ele, que está substituindo a palavra Marcos, que está indicando ali uma retomada desse referente Marcos. E temos também aí sinônimos. Sinônimos, homem, no caso, homem está indicando ali essa retomada do referente Marcos. Poderia ser rapaz, poderia, ou algum outro tipo de referente para retomar essa situação. Então, essa situação aí dá-se por substituições. Temos também as reiterações. Observe aí, Brad Pitt concedeu uma entrevista para um jornalista. Pitt disse que pensa em dirigir mais filmes no próximo ano. Notem que ele faz uma reiteração. Ele não cita todo o nome do personagem, do ator. Ele faz apenas uma menção ao seu sobrenome, para não ficar cansativo e nem repetitivo. Ok? Temos um vídeo para você assistir. Observe o vídeo e preste atenção nos termos destacados. Olha só. Nova espécie de ave é descoberta na Grande São Paulo. O IBAMA anunciou ontem a descoberta de uma nova ave, o bicudinho do brejo paulista. O Stiphalornisp.9, a terminação indica que o animal não recebeu a denominação definitiva de espécie, foi encontrado pelo professor Luiz Fábio Silveira, do Departamento de Zoologia da USP, em áreas de brejo nos municípios de Paraitinga e Biritiba-Mirim, na Grande São Paulo, em fevereiro. O pássaro tem pouco mais de 10 centímetros de comprimento, capacidade pequena de voo e penugem escura. Vamos analisar o texto do vídeo? Muito bem, olha só. Então, o que nós aprendemos hoje sobre coesão? Sabemos que não podemos repetir certas palavras.
Então, notem aí que o autor do texto, para indicar a palavra uma nova ave, ele utiliza de algumas estratégias. Ele utiliza ali, por exemplo, utilizar a palavra bicudinho do Brejo Paulista, que é o nome popular. Ele utiliza o nome científico, Stiphalornispe.9. Todos eles fazem referência à palavra uma nova ave. Utiliza também o sinônimo, o animal. Utiliza outro sinônimo. Observe aí, olha só, ele utiliza a palavra pássaro. Então, ele não repete uma nova ave. Por quê? O texto torna-se harmonioso. Se ele repetisse, ia ficar enfadonho, ia ficar chato. E o que você tem que saber? Que essas palavras que fazem alusão a um referente, elas indicam ali uma situação que você tem que interpretar e observar, ok? Muito bem. Vamos ao nosso aplicando? Vamos à questão? Muito bem. Observe aí, temos um texto. O corvo e a raposa. Um corvo empoleirado sobre uma árvore segurava seu bico um queijo. Uma raposa, atraída pelo cheiro, dirigiu-lhe mais ou menos as seguintes palavras. Olá, doutor Corvo, como o senhor é lindo, como o senhor me parece belo. Sem mentira, se sua voz se assemelha à sua plumagem, então o senhor é a fênix dos habitantes destes bosques. Diante destas palavras, o corvo, não cabendo em si de contente, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa. A raposa apoderou-se dela e disse, meu caro senhor, aprenda que todo bajulador vive às custas de quem lhe dê ouvidos. Esta lição vale, sem dúvida, um queijo. O corvo, envergonhado e confuso, jurou, um pouco tarde, é verdade, que ele não cairia mais nessa. Então temos aí uma fábula de La Fontaine. Olha só o comando aí. No trecho, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa. A raposa apoderou-se dela. As palavras em destaque referem-se a quê? Então temos aí sua destacado, não é isso? Temos aí esse pronome possessivo. Se refere a quem? A voz é o referente. B, ao bico. C, a raposa. Ou D, ao corvo. A quem se refere a esse pronome? Muito bem, vamos analisar o texto? Observe aí. Então temos o texto aqui, algumas palavras destacadas para você entender e compreender como funciona aí a relação entre referente e referência. Temos aí, ó, o seu, que se refere a bico, não é isso? Tem como referente bico de quem? O bico do corvo, logo. Olha só, temos aí sua voz, sua plumagem, a presa, né? A presa se refere também à presa dela. A raposa apoderou-se dela, então apoderou-se de quem? Da presa. Então temos esses referentes. Então o que você vai responder aí? A quem se refere a sua bela voz e a sua presa? Exatamente, se você respondeu ao corvo, você acertou. Exatamente, esses pronomes, eles se referem ao corvo, tem como referência o corvo. Observe aí o comentário. Então, no trecho, o corvo, para ele mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa, os pronomes possessivos destacados estão relacionados ao referente corvo. Exatamente, exatamente. Vamos às nossas considerações finais? Vamos lá. Na aula de hoje aprendemos sobre coesão referencial. Vai servir para quê, professor? Vai conectar, vai unir, vai ligar de maneira lógica. Olha só o conceito aí de coesão referencial. Tem como função fazer uma ligação lógica entre palavras ou frases de um texto ou de evitar que determinadas palavras que já foram mencionadas sejam repetidas através de figuras de sintaxe. Foi o que nós aprendemos hoje. Aprendemos ali a anáfora. Antes, o referente vem antes e vão ser substituídos ali por pronomes, por sinônimos. Aprendemos também sobre catáfora. Tá lembrado, né? Catapulta. Então ele vem após ali as palavras. O referente vem após. Através de sinônimos e pronomes, que vão ser os substitutos destes referentes. Exatamente. Foi isso que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Essa foi nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima.